Oi, gente, prontos para nossa aula de negociação? Tem que ser muito rápido, porque é um resumo básico. Primeiro ponto que a gente vai falar. Como que seria o mundo se não existisse negociação? Como que os países iam trabalhar entre si? Como que as empresas iriam funcionar? Como que a gente mesmo, no nosso cotidiano, como que a gente ia resolver diversas situações? Vamos ver. Primeiro a gente tem que entender também que a negociação ela tá nas coisas mais simples possíveis. Uma conversa entre você e seu amigo, por exemplo, né? Ela pode envolver um certo tipo de negociação também. Uma ideia. Quando você tá lá e você fala assim, se você copiar pra mim, depois eu te dou uma bala. Nossa, mas uma bala é muito pouco. Eu vou copiar esse texto enorme e você vai me dar só uma bala. Não. Então eu vou te dar 5 balas e você copia pra mim. Isso é um processo de negociação, uma coisa simples do cotidiano e mesmo assim você está negociando. Olha só, você é um negociador nato. De acordo com o nosso amigo Vanderlei, tá? Lembrem do Vanderlei? A negociação é um processo que você busca alcançar o seu objetivo através de acordo. Porque, por exemplo, você não vai negociar sozinho, né? E dentro desses acordos vão ter, assim, momentos que vocês vão discordar, vão ter momentos que vocês vão concordar, mas tudo no final tem que levar a um acordo, porque senão não tem negociação, né? Então, voltando ao Vanderlei, vamos tentar processar o que ele quer dizer. Quando você tá fazendo uma negociação, é porque você quer alguma coisa, não é? Eu tô negociando porque eu quero uma coisa. E você quer alcançar esse objetivo seu, não é? Você não quer alcançar um objetivo seu? Você não quer alcançar essa negociação? Pois é, como é que você vai fazer isso? Através de um acordo. Explicando reto e explicando ao contrário, né? O que seria a negociação de acordo com o Vanderlei, né? Porque, por exemplo, você não vai chegar lá na pessoa e você vai impor pra ela. Você vai falar assim, não, você vai copiar pra mim por uma bala. Não, você não vai fazer isso, entendeu? A pessoa vai ficar tipo assim, não, eu não vou fazer isso pra você. Você não pode me obrigar a fazer isso pra você. Isso não é uma negociação. O que você vai me dar em troca pra poder copiar pra você? Entendeu? Você quer que aquela pessoa copie pra você. Só que você precisa negociar com ela primeiro, né? Você precisa entrar em acordo com ela para ela resolver fazer para você. Então, o que você pode oferecer para ela fazer isso? Então, alcançar os objetivos através de um acordo. Isso que Vanderlei queria dizer, que se denomina, né, a negociação. Dito isso, você pode negociar de diversas maneiras, né? Você pode persuadir, você pode conversar, você pode detalhar, você pode... Não é legal tentar oprimir, né? Senão a pessoa não vai querer mais negociar com você depois. Mas assim, você pode tentar isso de várias maneiras, tá? Você pode entrar em acordo de várias maneiras diferentes. E é isso que faz parte também da negociação, entendeu? Esse processo de tentar, basicamente, né? Tanto entre você, tanto com a outra pessoa também. Porque, por exemplo, isso é um exemplo do cotidiano, onde você tem uma vontade e quer desenvolver com aquela pessoa. Mas as duas pessoas também, por exemplo, também vão, né, querer negociar em algum momento. Entre empresas, sempre vai ter situações onde elas tentam negociar entre si para resolver algum problema, para poder vender entre si por preços mais baixos, assim como os países fazem também. Mas a gente tem que lembrar que ela não é uma coisa que vai acontecer sozinha, entendeu? É você e a outra pessoa, é uma empresa em outra empresa, é um país em outro país, que estão tentando criar um acordo, que estão tentando fazer uma negociação para poder resolver alguma coisa, ou vender entre si, ou, você sabe, né? Vários exemplos aí de negociação que a gente tem. Dois sentimentos, duas, assim, expressões, é um sentimento e uma expressão que a gente tem que lembrar, tá? Lembra disso. Que existe na negociação é a emoção e a comunicação. Porque como que você vai negociar, como que você vai tentar entrar em acordo sem a comunicação? Bem difícil, né? Basicamente impossível. E também existe a parte da emoção, onde você vai, às vezes, colocar o seu sentimento, né, ali no meio. Tipo, não, eu estou falando muito, por exemplo, né, me ignora. Mas assim, eu quero vender para aquela pessoa e ela tá querendo comprar de mim, entendeu? Então eu falo, não,
compra porque isso vai me ajudar, que não sei o quê, e também você vai estar me ajudando. Isso é uma forma de persuadir, né? Mas entra parte da emoção também. Isso é só um exemplo, mas tem vários outros exemplos de como a emoção pode estar envolvida dentro da negociação. E a forma como a comunicação e a emoção são usados dentro da negociação vai literalmente levar à chegada do acordo, entendeu? Ela vai determinar em como que esse acordo vai ser feito. Deu pra entender? Porque esses dois fatores, emoção e comunicação, vão interferir diretamente, porque elas fazem a base da negociação. Então, sem elas, literalmente quase não existe a negociação. Dentro daquela parte que eu falei que a comunicação tá nas coisas mais... Dentro daquela parte que eu falei que a negociação está nas partes mais simples do nosso cotidiano, mais simples da nossa vida, a gente tem alguns exemplos aqui que eu vou ler pra vocês, né? Porque, assim, faça o seu resumo, tá? Estude. Isso aqui é só um resumo oral. Se queremos um aumento, a gente não vai conversar com o nosso chefe? Isso é um método de negociação que você precisa principalmente usar a comunicação, né? E também a emoção, tipo, dá um aumento, olha quantas conquistas eu fiz dentro da empresa, olha quanto que eu tô atraindo de clientes pra gente, por que você não pode me dar um aumento? Se dentro de uma área de uma empresa há um conflito de ideias, assim, as duas pessoas estão com ideias muito legais e, assim, é junto ou não é nada, entendeu? Porque as ideias são muito boas e os gestores não assim, estão conseguindo decidir. Tem que ter uma negociação no meio pra ver, vamos pegar um pedacinho dessa, um pedacinho daquela, vamos tentar, vamos entrar num acordo. Esse também é um exemplo de negociação no cotidiano, tá, gente? E é claro, gente, dentro de uma negociação, assim, sem ferir a ética, a moralidade, os direitos humanos, você pode usar as armas que você tem para poder chegar a um acordo também, né? Isso faz parte, né? Cabe a pessoa ou não entender o que você tá fazendo ou, né, usar também para ela. Por exemplo, um exemplo mesmo que tem aqui na apostila. Eu quero muito uma coisa. E eu tô tentando conversar com meus pais para me darem essa coisa. Só que eles estão falando, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu começo a chorar. Começo, não, porque eu preciso que não sei o que, eu preciso desse celular novo, porque todos os meus colegas têm também, que não sei o que não sei o que lá. Então eu tô usando uma arma que eu tenho, o meu choro, para persuadir os meus pais a entrarem em acordo comigo de me dar um celular novo. Isso é uma coisa muito, assim, muito, né, assim, rebaixada, mas que a gente faz, entendeu? Se não for ferir a ética, nem a moralidade, nem os direitos humanos, a gente tá dentro. É claro que você não vai chegar lá no seu chefe e vai começar a chorar por causa de um aumento, né? Gente, é porque tem dois significados pra chorar. Tipo, você fica chorando, por favor, não sei o que, não sei o que lá. Isso é um chorar e por favor, me dê. Isso é um chorar. Você não vai chegar e, né, a segunda opção pro seu chefe, entendeu? Você vai agir de forma coerente. Não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Mas você não vai chegar lá pra ele e tratar ele como uma pessoa da sua família, né? Isso aí é completamente ético. Agora a gente vai entrar nos princípios gerais da negociação, tá? Fiquem espertos aí. A primeira parte desse assunto ficou bem repetitiva, né? Eu acabei repetindo bastante as coisas, mas é porque, gente, literalmente é quase tudo a mesma coisa. E assim, negociação, querendo ou não, a gente consegue levar muito, assim, negociação é isso. Tem como a gente dar uma desenrolada pra poder entender esse assunto, sabe? Sobre princípios gerais da negociação, uma coisa que a gente tem que levar pra gente é que você não vai entrar em uma negociação, né, onde você tá querendo alcançar um objetivo para entrar em acordo, de acordo com Vanderlei, lembrem-se. Você não vai entrar lá com o nariz empinado, a cabeça assim, enxerido, topetudo e querer, né, que, nossa, eu vou conseguir a minha negociação, vou entrar em acordo sim, e assim, eu vou sair em cima e a outra pessoa que eu tô negociando vai sair embaixo. Não seja assim, don't do that. Primeiro que não é certo, tá? Que em uma negociação vai ter uma pessoa que vai se sair maior e outra menor. Segundo que também não é certo
Você pensar dessa forma. Terceiro, que não é certo que a outra pessoa irá aceitar suas condições de negociação. Não é que uma parte vai ser derrotada e a outra vai ganhar, entendeu? Não é que a outra parte vai se submeter ao seu acordo, entendeu? Da forma que você quer, nas condições que você quer. Isso não deve acontecer, né? É claro que assim, você entra em negociação porque você quer alguma coisa, você quer se dar bem com essa coisa que você quer, com esse seu objetivo. Mas a outra parte, ela também entra na negociação querendo se dar bem e querendo alcançar o objetivo dela, né? Por favor. Não é sempre que vai ser possível que você saia com mais benefícios que outra pessoa, ou que a outra pessoa saia com mais benefícios que você, entendeu? Não é sempre que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer com muita frequência, tá? De você se sair melhor em uma negociação que outra pessoa, ou outra pessoa se sair melhor que uma negociação com você, porque, tipo assim, vamos supor, eu fiz um acordo com uma pessoa agora, e eu me saí melhor que ela no acordo, né? Na negociação. Eu me saí melhor e recebi mais vantagens. Gente, no máximo isso vai acontecer uma ou duas vezes, porque depois a pessoa não vai querer mais negociar comigo. Porque, tipo assim, nossa, toda vez que eu vou fazer negociação com a Pietra, ela sai melhor que eu. Eu vou querer. A pessoa vai querer continuar fazendo negociação comigo? Não vai, né? Não vai haver um relacionamento longo, entendeu? Entre essas pessoas, essas empresas, ou entre esses países que estão fazendo negociação, se sempre um sair com o melhor, né? A melhor parte. Gente, e lembrando que dentro das negociações, tipo assim, as duas partes têm que estar conscientes de que quando elas estiverem tentando entrar em acordo, elas vão ter que, tipo assim, concordarem nisso, discordarem naquilo, só que procurar outras formas de entrar em acordo naquela situação. Como, por exemplo, que a gente tem aqui na apostila, é assim, ó. Discutir sobre os temas, isso é extremamente importante, né? Começar, assim, a negociação. Ceder em alguns pontos, né? Porque, assim, uma coisa que eu quero, talvez não é coisa que ele quer, e tá dando uma divergência aqui. Então, às vezes, eu ceder a minha parte vai ajudar para que a gente entre mais em acordo, e ele ceda uma parte dele. Então, isso já ajuda. Exigir outros pontos. Não, mas e se a gente colocar isso na nossa negociação? E se a gente trazer esse método novo para revolucionar o mercado? Eu gostei desse método. E se a gente colocar isso? Nossa, sim, vai dar certo. Então, é um processo, né? E haver sempre o equilíbrio. Gente, não tem cabimento. Para uma negociação dar certo de verdade, vocês se deem bem juntos, tem que haver o equilíbrio. O equilíbrio de opiniões, tá, gente? Mas eu falo o equilíbrio geral também, né? Tudo isso para que haja um resultado bom, né? Um resultado minimamente agradável para ambas as partes. De acordo com o autor, vamos para o nosso segundo mocinho da parte de negociação, Roger Fisher. He said that... Gente, o Roger Fisher, ele fala assim que barganhas posicionais... O que é uma barganha? De acordo com o negócio aqui do dicionário, troca, permuta, transação, blá blá blá. Tá. Barganhas posicionais, elas são naturais dentro de uma negociação, tá? Você tentar convencer a outra pessoa ali através de uma coisinha, uma arminha que você tem ali, entendeu? Isso dentro de uma negociação é completamente natural. Só que você não pode transformar essa barganha em uma armadilha pra pessoa. Você não pode, tipo assim, ameaçar a pessoa utilizando a barganha, entendeu? Você não pode coagir ela de uma forma muito grossa desse jeito. Você não pode usar da barganha como se fosse uma arma pra você destruir a pessoa com quem você tá tentando negociar, entendeu? Não pode. Porque, assim, a gente tem várias formas de se comportar dentro de uma negociação, de como a gente deve tratar a nossa negociação para poder chegar num acordo. Mas, assim, você também não deve esquecer que tem uma forma de você tratar a pessoa com que você está tentando negociar. Não são máquinas, não são coisas, são pessoas. Você está tendo que lidar com pessoas durante a negociação, entendeu?
Você não deve deixar os seus princípios de lado só por causa de uma coisa que está envolvendo o seu negócio, entendeu? Não está envolvendo o âmbito pessoal, não está envolvendo sua vida pessoal. Você não tem que ferir os direitos humanos e a sua moralidade só por causa de uma negociação, entendeu? De um negócio da sua vida. E isso é uma das coisas que o autor Roger Fisher traz pra gente também. Então, caso venha a falar do Roger na prova, lembre-se que ele tem foco na relação pessoal dentro da negociação, beleza? Ele não apoia nada de desordem, nada de ameaça, nada de correr riscos, né, dentro da negociação. Não, é a coisa de relação pessoal mesmo, entendeu? Você não vai tratar outra pessoa como se ela fosse um bicho ali, né? É fundamental que vocês entendam que a negociação ela não pode de maneira nenhuma ser uma imposição sobre a outra. Ela é só um processo de conversa e de tentar entrar em acordo mesmo, entendeu? Nada de imposição. E sim uma discussão qualificada, entendeu? Tem que ser uma discussão qualificada com fundamentos, né? Fundamentos, e que você não deixe os seus motivos pessoais interferirem diretamente na sua negociação, porque assim, dessa forma, você também está sendo antiético, né? Porque você está levando sua vida pessoal para dentro do seu trabalho, e não é muito interessante que isso aconteça. A gente vê essas situações em alguns professores às vezes também, entendeu? Que às vezes, eles estão sérios, bravos com a gente, não sei o que, trata a gente mal por causa de uma coisa que aconteceu na casa deles, por exemplo. Chato, né? Pois é, numa negociação isso também fica bem chato. Mas, tipo assim, não diretamente, tipo, isso aconteceu na minha vida, eu vou tratar meu negociante mal, né? Não, é na questão de, tipo assim, eu preciso fazer essa negociação, senão eu vou perder meu emprego. Então eu vou tentar coagir a pessoa, vou tentar, né, impor alguma coisa a ela. Não, isso não é legal. Então lembra aí, os primeiros princípios do Roger são basicamente morais, éticos, subjetivos e pragmáticos. Mas você pode lembrar de morais e éticos e subjetivos que fica mais de boa. O segundo princípio, né, que é defendido por Roger, é que basicamente, sim, é você ter que ter empatia, né? Você tem que entender que nem tudo é sobre você dentro da negociação, entendeu? Você tem que enxergar a outra pessoa que tá do lado da mesa, do outro lado da mesa. Tem que entender que não é só você que tá ali tentando negociar, entendeu? Que ela tem as ideias dela, que ela tem as vontades dela e ela tem os motivos dela por estar ali também. Porque assim como você, ela tá buscando alguma coisa. Então você tem que entender esse lado dela também, entendeu? Tem que entender que ela tá ali pra negociar, assim como você tá ali pra negociar. E que ela tem os princípios, assim como você tem os seus princípios. E ela tem que cumprir o dever dela, assim como você tem que cumprir o seu dever. Você tem um moço aqui. Então, primeiros princípios, né? Éticos, morais, subjetivos. Segundo princípio, compreender que você precisa ter empatia dentro da negociação. Então, se cai alguma coisa na prova envolvendo essa parte assim de, tipo assim, tá acontecendo muito problema dentro da negociação, tá dando muita inimizade, né? Tá difícil de resolver o acordo, né? Porque as duas pessoas ficam tipo assim, né? Mas eu preciso fechar esse acordo por causa disso. Não, mas eu preciso por causa disso. Lembre-se dessa parte, entendeu? A gente precisa ter empatia. A gente precisa entender que a outra pessoa do outro lado da mesa também tem os pontos dela, entendeu? E assim, se ambas as partes entrarem em consenso mental sobre esse tipo de questão, tudo vai fluir, certo? Então, principalmente nas empresas aí, quando, né, vão para negociações, né, ou você que tá aí tentando negociar com seu colega ou com uma pessoa aí, sua família, etc. É muito importante para dar certo que ambas as partes, mas vamos falar com você, porque é você que tá aqui me assistindo, né? É importante que você tenha em mente que a pessoa também tem as vontades dela e é importante também que a pessoa também tenha essa noção, entendeu? Porque dessa forma o equilíbrio vai ser perfeito e vai dar possivelmente tudo certo. Para isso é preciso saber ouvir, é preciso saber conversar, é preciso saber ter discernimento, ter empatia, ter paciência. E dentro desse conjunto maravilhoso, a negociação vai caminhando para o acordo e vai ficar tudo certo.
Só para fechar esse ponto, gente, é claro que você não vai chegar lá na negociação mentindo também, né? Isso não vai chegar dando uma de babaca. Isso tá aqui, isso tá aqui, tá escrito, entendeu? Tá escrito. Então, não vão chegar nas negociações, é claro, né? Você não vai chegar numa negociação mentindo, né? Sobre a proposta, mentindo os valores, mentindo as coisas, né? Porque aí a outra pessoa vai pensar assim, nossa, essa pessoa não tá com nada, né? E não vai querer mais negociar com você, vai dar tudo errado. Ah, isso faz parte da ética, da moralidade, da verdade. Ou seja, não tente mentir pra poder se sair melhor, entendeu? Que você vai acabar saindo pior e, tipo assim, além da pessoa não querer negociar com você, você vai ficar com uma fama de mau negociador ainda. E de que não passa credibilidade. Acabou. De que não passa credibilidade. Saco. Gente, por favor, eu vou tentar fazer isso em menos de 5 minutos, tá bom? Pra ser bem rápido, porque eu acho que eu tô até falando demais. Mas agora a gente vai pra parte, a última parte, graças a Deus, né? Que é a ética e comportamento em negociações. Gente, por favor, né? Ética e comportamento em negociações. Você vai chegar lá pagando de doido? Você não vai, né? Por favor. Por favor. Eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil, porque assim, na negociação, querendo ou não, você tá lidando com pessoas. Gente, a parte mais difícil da nossa vida, da vida do ser humano, é ter que lidar com pessoas. Quem não entendeu isso ainda, entenda, tá? A parte mais difícil da sua vida vai ser ter que lidar com pessoas. A não ser que você seja uma esponja que absorva tudo e que fique calado o tempo todo e assim, não dê uma bola fora com alguém, entendeu? Se você é esse tipo de pessoa, por favor, pare de ser, entendeu? Porque assim você sempre vai ver o mundo colorido. Às vezes, enfim, só tenha pra você que lidar com pessoas é difícil se você é uma pessoa pensante. E isso é óbvio que seria mais difícil em negociação, porque negociação é discussão. Mas eu não falo discussão tipo, você não sei o quê. Não, uma discussão, uma conversa, entendeu? Uma conversa com argumentos, né? Que normalmente quando você tá em uma discussão, você tem que ter os seus argumentos, você tem que ter base, você tem que ter embasamento, né? Isso que a gente chama de uma discussão mesmo, não uma discussão de duas pessoas pagando de doido, mas duas pessoas tendo embasamento no que elas estão falando. Você não vai chegar numa discussão, né? E vai simplesmente fazer qualquer coisa lá, entendeu? E voltando ao começo, né? A coisa mais difícil que a gente tem é lidar com pessoas. Por quê? Porque elas são diferentes da gente. Sabe por quê? Porque elas tiveram criação diferente. Elas vieram de casas diferentes, de bairros diferentes, de regiões diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, até de países diferentes, gente. E tem pessoas que até parece que vieram de outro mundo, né? Porque não tem cabimento. Mas assim, essa primeira parte que a gente tem que compreender é que as pessoas são diferentes. E elas foram criadas de formas diferentes, elas foram crescendo e tendo convivências com pessoas diferentes das que você teve convivência. Então, com certeza, uma coisa que pra você é totalmente errado de se fazer, pra ela vai ser totalmente certo. E quem que decide qual parte ali que tá errada e qual que tá certa? Normalmente deveria ser a ética global, né? Levando pra parte do direito, seria o justnaturalismo, assim. No caso, a moralidade, né? A moralidade da vida, assim. Então, como eu estava dizendo, né, mesmo que a ética às vezes varie de uma pessoa para outra, né, a gente também tem a ética que é o padrão da sociedade. E esse padrão, tecnicamente, não deveria não ser seguido. Então, todas as pessoas deveriam entender que é inadmissível você não aceitar esse padrão ético, por favor, né? Como assim você tá indo contra a sua raça? Então, entenda que o conceito do que é bom ou do que é mal dentro da ética pode variar de uma pessoa para outra. Claro, por quê? Porque elas tiveram criações diferentes, acontece. Mas a gente tem um padrão também, entendeu? A gente tem um padrão. Eu vou usar o mais óbvio, matar uma pessoa. Gente, já deu 24 minutos. Matar uma pessoa é errado, é mal, é mal. Isso é um padrão ético para todo mundo. Isso é uma coisa ruim, entendeu? Não é porque você veio lá de não sei onde, a outra pessoa veio lá de não sei onde que elas vão pensar diferente sobre isso. Deu pra entender?
Porque tem coisas que são óbvias e tem coisas que estão na nossa Constituição também, entendeu? E tipo assim, a gente segue o iluminismo, a gente segue o negócio capitalístico. Então, basicamente, querendo ou não, a gente tá certinho também, porque a gente vai liderado pelos direitos humanos, questões da ONU e tudo mais. E a gente sabe que, querendo ou não, o nosso país tem regras eticamente melhores que alguns outros, por exemplo, do Oriente Médio, né? Isso é o nosso conceito, entendeu? É um conceito que a gente tem aqui, que a gente leva como verdade, né? Então, pois, isso é uma coisa óbvia pra gente, que é verdade pra gente, que a gente deve seguir. Não era esse o ponto que eu queria chegar, mas eu esqueci no meio do caminho, mas era só uma coisa que não tem muito a ver com isso aqui, não. Ou seja, resumindo, tem a ética do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Isso pode variar algumas vezes para as pessoas, porque elas tiveram criações diferentes. Só que a gente sempre vai ter a ética máxima, que é o que é levado em consideração padrão para todo mundo, igual o negócio da morte. Vamos lá. Então, você tem sua ética e eu tenho a minha ética. Porém, nós temos uma ética padronizada, né? Não é bom matar os amiguinhos. Tá bom. Tem o que é ético e tem o que é não ético. E tem a ética máxima padronizada, né? Quer dizer, tem o que é ético para algumas pessoas e tem o que é não ético para algumas pessoas sobre uma mesma situação, tá, gente? Né? E tem a nossa ética padronizada sobre qualquer situação também, né? Então, o nosso amiguinho Alírio... Não, pera. Segundo Andrade, Alírio e Macedo são 3 amiguinhos. De acordo com esses 3 amiguinhos, para que essa questão da ética fosse mais absorvida e entendida pelas pessoas, foi criado o quê? Os códigos de condutas éticos de comportamento, gente. É óbvio, né? Porque a gente não é um anarquismo, esse caramba todo não é um anarquismo. Por quê, gente? Porque, tipo assim, a gente tem a nossa Constituição, né? E a gente tem os nossos direitos dentro dessa Constituição. Só que a gente também tem os nossos deveres. Não, as pessoas hoje em dia elas estão pensando só nos nossos direitos, tá? Elas não pensam muito nos seus deveres também como cidadão, entendeu? Porque eu tenho direito a isso, eu sou estudante, eu tenho direito a estar na escola, eu tenho direito a isso, a isso e isso. E elas usam desse direito assim, tipo, nossa, esse é o meu direito. Só que às vezes elas estão esquecendo que elas têm deveres também. Então, esses deveres que a gente tem entra dentro desse código da conduta ética também, tá? De comportamento. E isso tudo, esses 7 minutos falando sobre ética, é para fazer a gente entender que dentro da negociação a gente tem que seguir essas condutas de comportamento ético, entendeu? Que os 3 amiguinhos falaram, porque assim, você tem a sua ética do que é errado e o que é certo, e eu tenho a minha ética do que é errado e o que tá certo, só que a gente tem uma ética máxima que a gente deve seguir, entendeu? E como que eu vou chegar numa negociação sem seguir essa ética máxima? Né? Porque é quase impossível, né? Porque você tem o seu pensamento e a outra pessoa tem o dele. E assim, como que a gente vai negociar desse jeito? Por isso foram criadas essas condutas, né? Para que a gente possa seguir em conjunto e que seja possível fazer as negociações, né? E qualquer outras relações sociais. Então, dentro da negociação, a gente não tem que pensar só no que vai ser bom pra gente, no que vai ser bom pra outra pessoa também. Isso é uma questão ética, entendeu? E também isso ajuda na negociação também, né? Porque, por exemplo, você tá ali agindo com ética e você vê que a pessoa que você está negociando não está agindo com ética, isso leva a gente para aquele primeiro problema lá da frente. Você vai querer negociar com uma pessoa que não tá sendo coerente, que não tá agindo com ética? Não, né? Não vai. Essa negociação vai durar 1 ou 2 vezes. Depois ninguém vai querer mais negociar com aquela pessoa porque vê os maus hábitos dela dentro da negociação. E isso, graças a Deus, encerra. Isso, graças a Deus, encerra essa videoaula, gente. Tá? Eu sei que foi longa, foi chata, mas assim, podem acelerar as minhas videoaulas, porque eu falo um pouco devagar, porque eu não tô só fazendo pra vocês, não, tá? Eu tô fazendo pra mim também, tá? Tô fazendo pra mim estudar também. Então, isso aqui é praticamente um vlog pra mim mesma, que vocês gostam de assistir. Então tá tudo certo, tá? Eu faço o que vocês pedem também, porque eu gosto de ajudar e eu gosto de explicar, né? Então é isso, gente. Já deu 29 minutos. Muito obrigada a quem ficou até aqui, tá bom? E se você ficou até aqui,
Vou pensar numa palavra pra você me falar. Pense aí, gente. Se você ficou até aqui, fale em algum momento comigo a palavra darkness, que eu vou entender que você viu a videoaula até o final, tá? Porque é muito tempo, eu confesso, né? Bye bye pra você. Boa sorte.